Olá! O Congresso aprovou a medida provisória que permite a redução de salários e jornada de trabalho e a suspensão de contratos durante a pandemia de Covid-19. Chamada oficialmente de Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, a medida foi editada em 1º de abril e prorrogada pelo próprio Congresso. O texto original está em vigor, mas foi modificado durante a votação. Neste Agenda Econômica, eu converso com o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, que relatou a medida no Senado. Senador, muito bem-vindo ao Agenda Econômica, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar falando com vocês. Senador, já estamos aí no 3º mês e seguindo adiante, né, já do vigor, em que essa medida está em vigor, está funcionando. O senhor poderia, já sabe, nos dizer quais são os primeiros efeitos sentidos dessa medida? Se ela realmente evitou a perda de empregos, com qual objetivo ela foi criada? Antônia, essa medida provisória ela foi tão importante para o país, desde a sua edição, ela entrou em vigor no dia 1º de abril. Só para vocês terem uma ideia, mais de 10 milhões de trabalhadores entraram no programa, ou com a suspensão dos contratos, ou com a negociação da redução de jornada de trabalho e, com isso, também de salários. Eu gosto de fazer um comparativo pelos Estados Unidos, né? Que a gente sempre leva por base os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quase 50 milhões de trabalhadores pediram o seguro-desemprego. No Brasil, nós já tínhamos aí cerca de 12 milhões e meio antes da pandemia, desempregados, mas somente 1 milhão de trabalhadores pediram, acho que não chegou a 1 milhão ainda, Antônio, de trabalhadores pediram o seguro-desemprego. E grande parte disso se deve ao quê? Se deve à medida provisória 936. Então, ela segurou aí milhões de empregos e também milhares e milhares de empresas. Nós temos setores aí muito prejudicados com a pandemia, uns bem mais do que os outros. O setor do turismo, por exemplo, as academias. Então, essas academias, setor do turismo, têxtil, a confecção, né, couro, são vários setores que foram mais prejudicados e essas empresas ainda não decretaram falência ou não fecharam de vez, porque está sendo seguro pela MP 936. A suspensão dos contratos, esse venceu no início do mês, de junho, mas já automaticamente pode migrar para a suspensão de contratos, né? E também com a redução de jornada. Então, houve automaticamente isso. Com essa autorização do Senado, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, ao aprovar a MP, autoriza o presidente que, por decreto, ele pode prorrogar esses prazos por mais 30, mais 60, ou quantas vezes o governo achar que for necessário. Dentro dessa questão, a gente tem visto a experiência de outros países que já passaram pela primeira fase de isolamento social, reabriram, mas estão alguns começando a fechar parcialmente, outros até fechando completamente, porque a gente sabe, o que dá para saber, do pouco que se sabe dessa doença, é que ela vai e volta. E a gente não tem ainda o que se chama de efeito de grupo, e efeito da questão da contaminação, e que pode gerar uma esperança para gerar aí algum tipo de imunidade, né? O efeito imunidade mais global. Como é que o senhor acha que vai ser feito? Pelo jeito, vai ser provável que essas medidas elas sejam prorrogadas? O que eu estou vendo pelo país, notícias ou pela imprensa, ou notícias, eu ando muito o país, ainda mesmo em época de pandemia, eu ando bastante, devido até à nossa função empresarial. Em alguns estados, chegou mais cedo, que teve aquele boom de crescimento, como foi o Amazonas, como foi Amapá, como foi Roraima. O Amazonas já até desativou o hospital de campanha. E outros estados que foram um pouco afetados, começou agora a ter um crescimento.
Então, isso aí, as autoridades estão medindo de acordo com os acontecimentos, ou seja, os casos que estão sendo confirmados, dependendo se a abertura foi mais cedo ou se dependendo dos setores. Então, eu vejo essa flexibilização que está tendo agora entre fazer a abertura de alguns setores, daqui a pouco se aumentou muito, fecha um pouco, isso é muito importante, até mesmo para a gente medir, já que ninguém tem esses dados. Se alguém falar que sabe alguma coisa da Covid, que tem a receita para conciliar o que a OMS recomenda e a economia recomenda, então pode até ser que está mentindo. Eu acho que nós temos que ter aí, colocar isso na balança de uma forma muito equilibrada, fazer essas medições, não dá para a gente fechar totalmente 100%, porque até não se mostrou a eficácia do isolamento total. Essa eficácia, quem falar que teve, também vai estar mentindo. Então, é tudo novo. Então, nós temos que estar aí experimentando, né, em várias regiões que eu vejo. Eu, por exemplo, já morei no norte do país. Então, ali é quente e muito úmido. Então, nós vimos que o vírus ele se comportou de uma forma completamente diferente nos estados onde a umidade é muito alta, como Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia e Amapá. Já em outros estados, que é mais clima mais seco, certo? Como é que o estado de Goiás demorou-se, agora que começou a ter uns casos, que começou a medir mais, certo? E também um dado interessante, aí eu falo pela minha própria família, né? Então eu tenho aí casos na família, eu tenho família que mora em Roraima, certo? Praticamente todos os meus familiares, que é da minha esposa é roraimense, da minha esposa, praticamente todos eles pegaram a Covid-19. Então, todos eles, aqueles que começaram o tratamento mais cedo, quando foi detectado, não teve problema nenhum. E teve parentes também, por parte já da minha família, que mora aí no Ceará, em Fortaleza, né, que já foram mais jovens, de 35 anos de idade, que só soube que estava com a Covid porque o pai e a mãe pediu para ir fazer o teste. E foi detectado que estava com Covid, mas não teve nada. Então, depende muito da região, das pessoas. É muito, muito novo isso para nós, né? É uma incógnita a gente saber como comportar, né? Senador, uma coisa muito importante quando se está no processo de novidades, assim, é a gente ter o máximo de informações possíveis. Uma mudança que foi feita na Câmara foi exatamente no sentido de dar mais transparência a esse processo, obrigando o Ministério da Economia a divulgar as informações sobre os acordos firmados. Como é que está esse processo de fornecimento de informações pelo Ministério da Economia? Está sendo feito via a secretaria que acompanha as contratações de trabalho, de assinatura de carteira? Como é que está sendo isso? Você acha que está sendo feito da forma necessária? Necessário, Antônia. Veja bem, foi criado no Congresso Nacional uma comissão de acompanhamento à Covid-19. Hoje mesmo, eu sou membro titular nessa comissão. Hoje mesmo nós recebemos na parte da manhã, hoje que a gente está gravando, né? Hoje é terça-feira, recebemos o ministro da Saúde, o Pazuello, Eduardo Pazuello. E eu fiquei impressionado com a quantidade de informações e ações que o Ministério está fazendo. Um dado importante, e aí eu quero até aproveitar aqui para parabenizar o ministro, 40 dias no cargo. Pessoa simples, de pouca conversa, mas é um homem que entende, que faz uma logística impressionante. E o governo agora, através do Ministério da Saúde, está disponibilizando e entregando respiradores direto aos municípios. Então, o país inteiro recebeu agora, em centenas e milhares de municípios, os respiradores para descentralizar o atendimento daqueles pacientes que precisam de UTI, que precisam de respirador, nas regiões, para não ficar aglomerando aí na região metropolitana. Por exemplo, Goiânia recebeu, a região metropolitana, mas recebeu também outras cidades mais longe,
recebendo respiradores para poder atender as pessoas em casos mais graves, né? Então, há esse acompanhamento. E nessa questão que a gente está falando aí, especificamente econômica, da questão de empregos, o senhor está vendo, está sendo feito um monitoramento adequado, necessário? O senhor falou no começo de cerca de 10 milhões de contratos já suspensos ou de jornadas de trabalho reduzidas. Esses números estão sendo atualizados? Como é que está isso? Está sendo atualizado. Quando a gente fala 10 milhões, mas hoje nós não pegamos a atualização hoje. Mas esses números já ultrapassaram os 11 milhões. A previsão de chegar aí até o final, se continuar havendo mais essas prorrogações e continuar ainda persistindo a pandemia, pode-se chegar até 21 milhões de trabalhadores sendo beneficiados e milhares e milhares de empresas que serão, com certeza, vai ter um fôlego aí até passar essa crise da pandemia. Então, está sendo atualizado praticamente pela equipe econômica diariamente. Senador, essa medida ela é uma medida emergencial, pelo que o senhor está falando, pelo que a gente tem visto, ela foi uma medida necessária, ela é uma medida necessária, mas ela mexe com uma questão muito séria no mundo do trabalho. O senhor empresário sabe disso, que entre os trabalhadores, a possibilidade da redução de jornada com a redução de salário sempre foi muito temida, sempre foi uma coisa bastante debatida e que encontra no meio sindical uma restrição muito grande. A gente vive nesse momento agora a pandemia, mas a gente vinha antes de um período aí de redução dos direitos conquistados pelos trabalhadores ainda no começo do século passado. O senhor vê a possibilidade dessa medida se transformar em legislação permanente? Algum risco para os trabalhadores passado esse período de pandemia? Olha, essa suspensão dos contratos de trabalho e a negociação por redução de salários e com redução de jornada também de trabalho, ela foi muito debatida, eu como relator, no Senado Federal, com senadores, principalmente os senadores que representam, que são mais ligados aí aos sindicatos, né? Então, foram 3 reuniões que eu fiz com as forças sindicais, e quando chega nesse ponto que houve dessa negociação de redução de jornada de trabalho, praticamente foi unanimidade entre os sindicalistas, entre os senadores, de que é melhor ter uma negociação agora, já que os salários menores, até um salário mínimo, por exemplo, o trabalhador não perde nada. E dependendo do caso e da redução que houver de jornada de trabalho, a perca pode chegar a 7%. De perca de salário. Mas o trabalhador viu que é melhor ter seguro por um tempo o seu emprego, esperando que vá melhorar as coisas, entendeu? Que vai chegar à normalidade, do que ser mandado embora e ficar na insegurança e ter que ir para o Corona Voucher, né? Que é o de 600 até R$ 1.200. Então, não tivemos problema nesse sentido. Certo. Muitas coisas foram bastante negociadas nessa medida provisória e o ponto em que ela foi modificado foi exatamente o ponto que amplia, foi modificado ainda na Câmara, que foi mantido no Senado, foi o ponto que amplia a redução, né, a desoneração de impostos sobre as folhas de pagamento em setores que mais empregam, como o setor têxtil, calçadista, a própria construção civil. Como é que o senhor avalia essa situação? Isso foi bastante negociado com o governo também? Olha, a informação que eu tive conversando com a equipe econômica, até um questionamento que eu fiz com a equipe econômica, se realmente a equipe econômica ela estava de acordo com essa ampliação, essa prorrogação dessas desonerações de dezembro de 2020, ou seja, a partir de janeiro de 2021 até dezembro de 2021, que foi um ano que foi prorrogado na Câmara. A equipe econômica ela disse que não houve essa negociação, mas a informação que eu tive depois, até mesmo pelo relator da Câmara dos Deputados, o deputado Orlando Silva, foi que o líder do governo na Câmara, o deputado Hugo, Major Vitor Hugo, que foi, sim, ele inclusive orientou
pela aprovação com as desonerações. Então, eu creio que a equipe econômica está analisando esse montante que vai dar durante esse ano de recursos que vai ser, o Tesouro vai abrir mão dessas desonerações. Mas a minha opinião, por isso que no meu relatório eu não mandei, é que é necessário, sim, que haja essa prorrogação dessas desonerações, porque esses setores, esses 17 setores, foram muito prejudicados. Como mesmo você falou, foi o vestuário, o couro, a confecção, o calçado, né? Construção civil, transporte rodoviário, ferroviário. Então, teve muitos setores aí que esses aí estão realmente complicados. Entrou mais cedo na pandemia, deve ser o último a sair, e vem o pós-pandemia. Eu ainda creio que o presidente Jair Bolsonaro deve analisar alguns outros setores, como o do turismo, que foi um dos mais prejudicados. Senador, não está exatamente nessa medida provisória, mas o governo editou uma das primeiras medidas foi exatamente a liberação, a criação de uma linha de crédito para que os empresários, principalmente pequenos e médios empresários, pudessem pegar empréstimo para financiar o pagamento da sua folha aí por um período de 2 ou 3 meses. Mas essa linha foi muito pouco acessada, os bancos estavam exigindo garantias que esses empresários não tinham como conceder. Como é que o senhor está vendo essa questão aí da relação entre o empresariado e o setor financeiro em busca desse dinheiro que o governo liberou? Olha, na verdade, nós aprovamos um crédito para socorro às pequenas e microempresas, pequenas empresas de pequeno porte, no valor de 40 bilhões de reais. Só que ao aprovar a lei, nós não tínhamos aí quem é que ia ser o garantidor, o avalista dessas operações. Então, o banco, ele não vai emprestar, ainda mais em época de pandemia, se não tiver uma garantia. E agora, com o Pronamp, o governo vai ser o garantidor aí, pelo menos de parte desses recursos que já foi anunciado, se eu não me engano, 15 bilhões e 900 milhões de reais. Então, isso vai ser disponibilizado às pequenas empresas, a princípio, com o governo federal, através dos bancos oficiais, sendo o quê? O avalista, o órgão garantidor dessas operações. Aí a empresa ela vai respirar mais aliviada, porque não tem que mostrar tanto balanços ou ter avalistas e tudo isso aí que realmente um banco particular ele necessita e ele precisa. A questão de ter que manter o empregado, o contrato do empregado até o período de 2 meses depois de vencido o período do empréstimo de prorrogação, você acha que isso pode ter gerado algum complicador também? Não, eu acho que é uma contrapartida. A empresa que está sendo beneficiada por esse programa, ela tem, eu não posso dizer para você, garantir que são todas. Nós temos empresas aí que talvez, se não for prorrogado aí por mais até final do ano, certo? Tanto essa suspensão como a negociação, talvez nem consiga mais voltar, porque não é só a garantia do salário dos empregados, mas tem aí também outros fatores, né? As despesas de uma empresa é muito grande para que ela se mantenha de pé, mas tem sido fundamental, né? Isso aí foi um alento aos empresários, um alento ao trabalhador, e eu creio que as empresas vão manter, sim, o funcionário depois de 2 meses depois que vencer esse prazo. E acredito muito, Antônio, sinceramente eu acredito que o governo vai prorrogar esse programa que está dando muito certo por mais algum tempo. Você acredita que o programa que está dando aí o apoio, aí esse voucher, na verdade, essa renda emergencial também deveria, que era inicialmente de R$600, também deveria ser prorrogado? Sim. Olha, o governo teve alguns programas, Antônio, muito interessantes. Não é o Corona Voucher, que é dos 600 podendo chegar a R$1.200, a mais chefe de família. O que seria da classe que está desempregada, da população brasileira? O que seria do nosso país? Então, isso aí tem dado também um alento, uma segurança, pelo menos para comprar o alimento, esses R$600. Tem ajudado muitas e muitas pessoas.
Agora, eu sou favorável, e já falei isso durante as sessões ali no Senado, nos meus pronunciamentos, em que o governo tem que usar, nesse momento de dificuldade, todas as reservas que tem. Nós temos quase 2 trilhões de reserva internacional, que está salvando empregos nos Estados Unidos. Esse dinheiro está nos Estados Unidos. Então, vamos pegar parte desses recursos. Eu já defendi esses recursos para ajuda aos estados e aos municípios. Então, vamos pegar parte desses recursos para investir na recuperação do nosso país, investimento nas empresas, comprar máquinas, investir na contratação de mão de obra, o programa de moradia. Nós temos Minha Casa Minha Vida, a construção civil, que emprega milhares e milhões de pessoas, assim, praticamente da noite para o dia. Coloque esse programa em pé. Então, vamos usar parte dessas reservas. Eu fiz um apelo esses dias, pedindo até, pelo amor de Deus, por que não usar parte das nossas reservas? Parece que o ministro Paulo Guedes ouviu e já está aí dizendo que pode, sim, pegar parte dessas reservas para investir na nossa economia, né? Para que volte a gerar emprego e renda. E, com isso, o governo colocar recursos aí pelo país afora em obras. Nesse momento, é importante. A iniciativa privada agora segurou um pouco, mas o governo tem mecanismo para jogar a obra nos 4 cantos desse país. A gente entra aí com essa sua colocação, senador, numa discussão que já tem alguns anos, tem 5 anos mais ou menos, que vem sendo travada no Brasil entre economistas, entre equipes econômicas, entre governos, que é a questão da presença do Estado. A gente está percebendo nesse momento que, se não fosse um sistema único de saúde como a gente tem, forte, né? Mas que precisaria ser melhor, e que, se não fosse essa ação do governo, o empresariado não teria tido condição e a população não teria tido condição de se sustentar nesse período aí. Como é que o senhor avalia que o governo pode fazer daqui para frente exatamente para recuperar essa economia? Seria uma reforma tributária? Seria uma forma diferente de cobrança de impostos? O que você acha que precisa ser feito no sentido de ajustar as contas, mas também de ter dinheiro para recomeçar a economia do país? Olha, o que eu defendo, eu já falei uma parte para você, usar parte do recurso que a gente tem. Nós temos recurso no Caixa Único do Tesouro. O Estado e os municípios, não podem emitir moeda. É só o governo federal. Então, nós temos as reservas internacionais, nós podemos emitir moeda para poder jogar dinheiro nos estados e nos municípios em obras, nos estados e os municípios. E, junto com isso, nós temos aí, já estava bem adiantada as discussões da reforma tributária, outras reformas que precisam ser feitas, já fizemos a reforma da Previdência. Nós temos muitas outras maneiras de estar investindo, como está aí o ministro Tarcísio. Ele está com uma programação de passar em concessão, de vender aí grande parte também, que está de quase 600 mil imóveis da União. Só isso aí gasta quase 2 bilhões por ano para manter esses imóveis da União. Tem tanta coisa para fazer no país para diminuir as despesas, pegar esses recursos e fazer investimento. O momento agora era muito bom se pudesse ser só da iniciativa privada. Mas no momento agora não dá, não tem condições. Então vamos usar o que a gente tem. Reserva, pelo que eu entendo, eu creio que você também, ou seja, a população, ela entende o seguinte: reserva a gente usa em casa nos momentos difíceis. Aí nós temos a nossa reserva. Uma doença, qualquer coisa. E é o momento agora. O país está doente, está no Covid aí que chegou, e tem países do mundo aí que já saiu na frente. A França mesmo, ele soltou um pacote aí de 300 a 400 bilhões de euros para atender as empresas. E sem juro nenhum. Um prazo longo para pagar, para permanecer os empregos. Então, o país, o Brasil, tem condições disso. O nosso Caixa Único hoje do Tesouro
deve estar aí com seus 400 a 500 bilhões ainda, fora o que já investiu. Senador, eu quero agradecer, a gente tem um tempo limitado aí na televisão, eu quero agradecer a sua presença aqui na Agenda Econômica e certamente voltaremos a debater alguns pontos que no futuro vão ser muito importantes, como novas reformas aí e como a gente sair dessa crise econômica mais grave. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. E agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever este programa, já está em nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou então no canal da TV Senado no YouTube. Estamos também em todas as redes sociais. Se quiser falar com a gente, mande o seu e-mail para agendaeconomica@senado.leg.br. Muito obrigada e até o próximo Agenda.